Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes nesta quarta-feira, 26 de junho de 2024. A gente começa falando dos trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tradicionalmente, como acontece sempre às quartas-feiras, a comissão se reuniu. Você que nos acompanha desde mais cedo certamente também acompanhou essa reunião que foi transmitida pela TV Alemes. Entre as várias matérias analisadas, a constitucionalidade, a legalidade desses projetos que estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa, de relatoria da presidente da comissão, deputada Mara Caseiro, a PEC apresentada pelo governo do estado e que faz ajustes relativas ao teto de gasto dos poderes. Nossa equipe conversou com a deputada Mara Caseiro e a gente ouve um pouquinho a fala dela sobre esse projeto. É uma adequação. Na realidade, os repasses dos poderes, dos duodécimos, enfim, e que pode ser até 70% de um ano para o outro. Porém, como tem alguns poderes que pode ser que não precise desse até esse 70%, então há também, a gente adequou, o governo adequou, para que pode ser ou não igualitário entre os poderes. Ou seja, fazendo uma análise, é claro, de todas as despesas e receita que os poderes têm, então praticamente era uma régua, era igual para todos os poderes esse 70%. Hoje há uma possibilidade do governo, no entendimento que determinado poder não precisa de ter até esse percentual, então há a possibilidade do governo poder diminuir, sendo que o que ele já está recebendo, ele já está sendo bastante para conseguir fazer as suas despesas, então, pagar todas as suas despesas. É nesse sentido que deu autonomia ao governo poder conversar e analisar se vai até 70% ou não, pode ser menos, não sendo igualitário a todos os poderes. Apenas isso, é só uma adequação à nova legislação, ao governo do estado, dando esse poder de entendimento com os poderes do governo do estado na hora de computar o seu duodécimo. Pois é, essa PEC ela está tramitando com acordo de liderança, então deve ter também uma votação mais célere, sem deixar de ser analisada por todas as comissões competentes. 11 horas e 32 minutos, agora sim vamos falar então da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. 4 matérias estavam pautadas, as 4 foram votadas pelos deputados estaduais e a gente começa falando de mais um projeto de resolução apresentado pelo deputado Paulo Correia, primeiro secretário aqui da nossa Casa de Leis, concedendo o título de cidadão sul-mato-grossense. Mesma situação que eu comentei ontem, A tramitação do título, de concessão de título, concessão também de comenda de mérito legislativo, ela tramita preservando o nome da pessoa a ser homenageada, mas após a aprovação, o nome é publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, dando publicidade a quem que está sendo homenageado. Bom, além do projeto de resolução de número 4, os deputados também votaram uma matéria apresentada pelo deputado Roberto Achioca, do União Brasil, projeto de lei de número 65, matéria discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão e que inclui no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul, Dia Estadual da Agricultura Irrigada, no dia 15 de junho, De acordo com o próprio texto do projeto de lei apresentado pelo deputado Roberto Achioca, esse projeto ele quer criar uma postura crítica e ativa em relação à importância da agricultura irrigada aqui no nosso estado. O deputado também acredita que com a criação dessa data, no dia 15 de junho, pode estimular a sociedade a debater esse assunto, a importância da agricultura irrigada na produção de algumas culturas. Matéria aprovada em segunda discussão vai para a sanção do governador Eduardo Riedel. O terceiro projeto aprovado hoje foi o projeto de lei de número 94, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão, encaminhada pelo Poder Executivo. Na verdade, essa matéria é em segunda discussão do Poder Executivo e que cria um novo regramento para os novos contratos firmados pela AGEAB, que é a Agência de Habitação aqui de Mato Grosso do Sul. Na verdade, o que está
acontecendo, né? A AGEAB, quando ela fazia os programas e ainda faz, desenvolve programas habitacionais, os contratos que são firmados com esses beneficiários não tinham uma referência na legislação estadual. Era sempre a partir da legislação federal ou de outros entendimentos da própria AGEAB. Com isso, com esse projeto de lei, o governo agora quer criar uma regulação para novos programas de moradia que vão ser desenvolvidos pela AGEAB, né? E o governo ainda reforça na justificativa, né, que ele legislou, nesse caso aqui, de maneira complementar à União, ou seja, não sobrepôs nenhuma regra federal que esteja vigendo aqui no Brasil, mas apenas de maneira complementar para criar um marco legal aqui no nosso estado. Inclusive, a gente tem uma segunda tela com relação a esse projeto de lei, porque ele, na verdade, traz condições gerais que devem estar no contrato dos beneficiários. As condições de pagamento, por exemplo, que essa legislação traz, que deve ser no máximo 360 vezes, regras para quitação antecipada, né? Como que o beneficiário quer pagar antes, como que faz? Tá no texto desse projeto. Inadimplência, como que ocorre essa cobrança? Falecimento do beneficiário, como que deve proceder? Devolução do imóvel, também cria regra para isso, permuta ou recomercialização do imóvel, ou seja, todos os detalhes e coisas que acontecem rotineiramente no âmbito da AGEAB e que agora passam a ter, então, um marco legal dentro do nosso estado na legislação de Mato Grosso do Sul. Matéria também aprovada vai para a sanção do governador Eduardo Rido. O último projeto aprovado hoje foi o projeto de lei 94, em primeira discussão, matéria discutida, apresentada pelo Poder Executivo, e que é a LDO de 2025, né? O orçamento, ele é elaborado no segundo semestre do ano anterior ao orçamento de fato, né? Ou seja, o recurso do ano que vem vai ser discutido pelo governo e depois apresentado para a Assembleia ratificar ou não durante o segundo semestre ainda de 2024, e a LDO, ela cria todas as diretrizes de que maneira esse orçamento do ano que vem ele deve ser construído, né? Então a LDO, voltar para a tela anterior ainda mesmo, traz alguns critérios, algumas diretrizes, né? Princípios de políticas públicas desse orçamento: superação das desigualdades, participação social, geração de emprego, uso eficiente dos recursos, integridade, transparência transparência digital sustentável e transparência digital e sustentável, né? O que são critérios, inclusive, que o governo vem trazendo para sua gestão. Agora sim, a gente tem numa próxima tela os critérios para os investimentos do governo do estado para o orçamento do ano que vem, que é a melhoria do ambiente de negócios, a preferência de executar obras em andamento, não que novas obras não possam ser desenvolvidas, mas preferencialmente concluir aquelas que estão em andamento, cumprimento de obrigações e convênios que financiam projetos de investimento aqui no nosso estado, projetos ligados também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também projetos de infraestrutura, desenvolvimento e inovação digital. A LDO, como eu falei, ela traz diretrizes, mas traz uma primeira previsão de receita, de gastos que o governo pode ter no ano que vem. A LDO, ela prevê a receita sem a previdência na casa dos 22 bilhões 700 milhões de reais e receita contando com a arrecadação da Previdência Estadual de 26 milhões 400 milhões de reais. A despesa do Estado sem Previdência deve ficar aí na casa dos 22 milhões e quase 600 milhões de reais e, contando a Previdência, o mesmo número da receita, 26 bilhões 402 milhões de reais. De que maneira o governo chegou nesse número? Também tem alguns critérios que ele apresentou, né? Aliás, antes de fazer um comparativo com relação ao orçamento desse ano, né? A LOA desse ano prevê uma arrecadação de 25 milhões e meio de reais. No ano que vem, como eu falei, 26.400, um aumento de 3,58%. Agora sim, na próxima tela, a gente tem outras informações que são os fatores que chegaram a esse número aí proposto pelo governo do estado. O Boletim Focus, que são boletins divulgados semanalmente pelo Banco Central do Brasil, com a opinião de analistas do mercado financeiro sobre os rumos da economia brasileira, né? E que prevêem para o ano que vem uma inflação oficial na casa dos 3,86%, o crescimento do PIB na casa dos 2,05% e a taxa Selic para 2025 na casa dos 10%. O Boletim Focus mais recente, inclusive, já traz outros números, mas quando o projeto foi apresentado, esse era o cenário. E também traz alguns dados de MS que subsidiaram a construção dessa prévia
prévia de orçamento, né, de arrecadação e de despesas, né? E, em especial, a balança comercial sul-mato-grossense, que prevê um aumento na exportação aí de 4,5%, referência março de 2024, e a importação que em março de 2024, no comparativo com março do ano passado, reduziu em 15,9%. Balança comercial favorável para o Mato Grosso do Sul, no entendimento do governo, isso também é favorável para a arrecadação, e a partir desse número chegou aí nesses 26 milhões e 400 milhões de reais que devem ser arrecadados no ano que vem. Mas todos esses números, eu reforço, eles vão ser confirmados não pela LDO, mas pela LOA, que vai ser discutida pela Assembleia Legislativa no segundo semestre de 2024. Bom, essa foi a LDO. Além da LDO, os deputados também votaram hoje as indicações, né? 4 requerimentos, 22 indicações, 2 moções de aplauso e 5 moções de congratulação. Inclusive, teve uma moção, quem estava nos acompanhando um pouquinho antes do Redação Final começar, uma moção de apoio ao projeto 1904 que está tramitando lá no Congresso Nacional e que traz uma equiparação ao homicídio, o aborto após as 22 semanas. Ficou muito em discussão, o deputado João Henrique, inclusive, usou a tribuna para discutir o projeto, mas o deputado Pedro Kemp pediu vistas dessa matéria, então ela não foi votada na sessão de hoje. Bom, 11 horas e 40 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho agora dos trabalhos de hoje, né? Antes da votação, já no pequeno expediente, o deputado Pedro Kemp, durante o pequeno expediente, apresentou um requerimento solicitando medidas conjuntas e urgentes do governo do estado numa intenção de revisar as normas de pulverização de implementos agrícolas por aviões. Estou encaminhando uma indicação deste poder ao excelentíssimo senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, com cópias à excelentíssima senhora Marina Silva, ministra de Estado de Meio Ambiente e Mudança do Clima, solicitando medidas conjuntas e urgentes no sentido de revisar as atuais normas para a realização de pulverização aérea, em especial a Instrução Normativa número 2, de 3 de janeiro de 2008, do Ministério da Agricultura e Pecuária, no sentido de ampliar a restrição para a aplicação aeroagrícola, uma vez que a distância prevista na resolução de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, de mananciais de captação de água para abastecimento da população e 250 metros de mananciais de água, moradias isoladas e grupamentos de animais, tornou-se insuficiente para proteger a população que vive próxima às áreas de plantio e para garantir a preservação do meio ambiente. Depois, se tivermos a oportunidade ainda nesta sessão, nós vamos discorrer mais sobre esse assunto. Pois é, o deputado Pedro Kemp, inclusive, teve essa oportunidade. No finalzinho do grande expediente, ele voltou a falar nesse assunto, e a íntegra da fala dele, dos apartes também que aconteceram, você confere lá no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. 11h42, vamos falar agora de uma indicação, aliás, uma moção de apoio apresentada pelo deputado Zeca do PT, em que ele apoia um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal de Campo Grande e que prevê um tombamento do Parque do Prosa, do Parque dos Poderes e também do Parque das Nações Indígenas. Os 3 juntos formam o Complexo dos Poderes. Vamos ouvir, então, a apresentação dessa moção pelo deputado Zeca do PT. Vale registrar que o Parque dos Poderes, ou esse complexo de parques que propõe a preservação, a nossa querida vereadora Luísa Ribeiro, foi uma construção e o deputado Paulo Correia participou ativamente da construção de um sonho do nosso querido ex-governador já falecido Pedro Ossian. É inadmissível que todo esse patrimônio que Pedro sonhou e construiu em vida seja desmontado com desmatamento sem limites que está acontecendo no Parque dos Poderes. Portanto, presidente, a proposição da vereadora Luísa Ribeiro é absolutamente legítima e eu peço apoio desta casa.
11h43. Na última semana, também na sessão de ontem, o deputado Gerson Claro, também o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Renato Câmara, afirmaram que logo após a assinatura das emendas parlamentares, que você acompanhou ao vivo aqui com a gente na tarde de ontem, parlamentares fariam uma visita à sala de situação montada pelo governo do estado, que está acompanhando o enfrentamento às chamas aqui no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Essa visita aconteceu, o deputado Renato Câmara, na sessão de hoje, falou um pouquinho das impressões que ele teve, fez um balanço dessa visita de deputados na sala de situação. Ontem a Comissão de Meio Ambiente, junto com os deputados Lucas de Lima e também Paulo Duarte, nós estivemos no evento onde o governador apresentou na sala de situação e no centro de controle aos incêndios várias tecnologias que estão sendo implantadas no estado de Mato Grosso do Sul, tecnologias que utilizam plataformas da NASA, plataformas de outros países, onde Mato Grosso do Sul tem hoje condições de fazer todo o monitoramento de incêndios em tempo real e também prever esses incêndios, além de ter um centro onde existe vários técnicos meteorologistas que fazem um planejamento estratégico de combate ao fogo. É uma atuação inovadora. Mato Grosso do Sul está à frente desse processo, podendo se antecipar, a queimadas de uma forma muito rápida e muito efetiva, sabendo que o grande limitador, é claro, mesmo com um contingente adequado, o grande limitador é o contingente de pessoal, mas que o Estado hoje tem todas as informações e auxiliando até outros países, como a Bolívia e o Paraguai, com informações e com estratégias, porque muito desses incêndios vem de outros países e atravessa a fronteira e acaba chegando até nosso estado. 11h46, a gente segue ao vivo aqui com redação final para falar de uma boa notícia anunciada pelo primeiro secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, durante a sessão de hoje. Isso porque as operações em caráter experimental da Suzano, lá em Ribas do Rio Pardo, vão começar e vão ter aí um bom período de funcionamento teste para o funcionamento de fato. Vamos ouvir o comentário do deputado Paulo Corrêa. Senhor presidente, eu queria comemorar com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, todos os senhores e senhoras deputadas. Eu queria fazer um aviso importante. Neste momento, na nossa querida cidade de Ribas do Rio Pardo, a Suzano virou a chave. É uma conquista do ex-governador Reinaldo, que na sequência com o governador Riedel, com a nossa Semadesc, que foi buscar a Suzano para se instalar em Ribas, começa a funcionar e acho que é o maior investimento privado do Brasil neste momento, que é feito no Mato Grosso do Sul. De hoje até o dia 10 de outubro, parece que foi combinado, senhor presidente, do proprietário da Suzano com o nosso governador Eduardo Riedel, vai ficar em operação, deputada Mara Caseiro, experimentalmente. Então não é nada oficial, deputado Paulo Duarte, deputado Caravina, mas já começou a funcionar. Ótima notícia, deputado. Então, somente nesse mês, a Neomilho funcionou, a Impasa Cidrolândia passa a receber milho e também a Suzano. Pois é, cenário positivo para a industrialização de Mato Grosso do Sul. O deputado Pedro Kemp, ainda sobre esse assunto, falou sobre os desafios da gestão municipal, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo. Eu gostaria também de dizer que para a administração municipal de Ribas do Rio Pardo foi um grande desafio a construção da Suzano, da indústria, no município de pequeno porte,
com a demanda de trabalhadores ali, de pessoas que vieram inclusive de outros estados, a população da cidade aumentou de um dia para o outro em 11 mil pessoas, né? E a administração municipal teve que fazer um esforço hercúleo para dar conta dessa demanda na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social. E o prefeito do PT, João Alfredo, foi muito competente em lidar com esse aumento das necessidades do município e, é claro, não foi fácil administrar nesse período. De um dia para o outro, a Suzano dispensa 5 mil trabalhadores, vai ficar com apenas um contingente menor de 4 mil para o funcionamento da indústria. Aqueles que trabalhavam na construção voltam para os seus estados. Então, a cidade, ela passa por esses momentos, né, de aumento de população significativa de um dia para o outro e depois a diminuição, né, e com isso a prefeitura ela tem que dar conta para atender direitos, né, de cidadania daqueles que estão residindo no município. 11 horas e 50 minutos. No começo do ano, o assunto que predominou aqui na Assembleia Legislativa foi o projeto de lei que prorrogaria por mais 5 anos a proibição da pesca do dourado nos rios do nosso estado. Depois de muito debate, o que ficou combinado no projeto de lei é que a prorrogação seria por mais 1 ano e que ao longo desse período o governo deveria promover um estudo sobre o repovoamento do dourado nos rios de Mato Grosso do Sul. A deputada Gleice Jane, sobre esse assunto na sessão de hoje, enviou alguns requerimento com uma série de questionamentos ao governo do estado, justamente sobre esse estudo, esse acompanhamento da situação da pesca do dourado no nosso estado. Esses são alguns questionamentos que nós estamos fazendo, porque esta casa autorizou, né, a proibição da pesca do peixe dourado por 1 ano, com a condição de que haveria estudos para garantir, para efetivar ou não a manutenção da proibição. Então, por isso nós estamos aqui apresentando esse requerimento, como forma também de acompanhar, né, o andamento desses estudos, dessas pesquisas, porque essa casa foi bastante pautada no momento em que foi aprovado o projeto de lei e nós precisamos acompanhar isso. 11h51, vamos falar agora de projetos de lei que começam a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Você, que é usuário de plano de saúde, já pode ter se deparado com essa situação. Vai marcar uma consulta, mas o usuário, o paciente particular, tem uma data mais próxima de consulta do que aquele que tem um plano de saúde. O deputado Júnior Mock, do MDB, apresentou hoje um projeto de lei que começa a tramitar na Assembleia Legislativa e que quer acabar com essa prática no nosso estado. Essa proposta, na verdade, é comum hoje, comum nos dias de hoje. Se ligar e pedir a marcação de uma consulta por um plano de saúde, isso pode levar 15, 20, 30, 60 dias. Se dizer que é particular, o senhor vai ser atendido no mesmo dia. Essa diferenciação e esse privilégio não pode existir, a menos que isso esteja previsto no contrato e no convênio que o profissional faz com o plano ou a operadora de saúde. Se você paga um plano, você já paga justamente particular para ter um atendimento diferenciado. Portanto, estamos aqui apresentando esse projeto de lei no sentido de procurar, em atenção ao direito do cidadão enquanto consumidor, de regular essa situação e essa relação de consumo que é do paciente com o médico. E você já ouviu falar no ceratocone? Pois é uma condição ocular, uma doença ocular que é rara, não afeta muitas pessoas, mas muita gente sequer conhece. Justamente por isso, o deputado Lucas de Lima apresentou um projeto de lei e que quer criar uma campanha sobre o ceratocone aqui em Mato Grosso do Sul. Esse projeto tem por objetivo informar os cidadãos sobre as principais causas e sintomas da doença,
prover e capacitar profissionais da área de saúde, realizar exames laboratoriais de imagem em número correspondente à demanda, necessários ao diagnóstico preciso do ceratocone, em especial do videoceratoscopia da córnea através da Secretaria de Saúde, a SES. Disponibilizar óculos e lentes de contato convencionais, que nos casos mais avançados da doença, as lentes rígidas de gás permeável RGP de alta performance. Intensificar a realização de cirurgia de transplante da córnea pelo SES. Entende-se por ceratocone, para os fins dessa lei, a ectásia corneana não inflamatória, caracterizada por um afinamento progressivo da porção central da córnea, dando-lhe um formato mais cônico que a sua curvatura normal e provocando distorção substancial da visão e até mesmo cegueira. O poder público, em cooperação com a iniciativa privada e com entidades civis, realizarão campanhas de esclarecimentos e outras ações educativas e preventivas visando a divulgação, a prevenção do ceratocone, desenvolvendo ações e projetos para atingir os seus fins, dentre os quais. E olha só, tem novidade sobre a questão previdenciária aqui em Mato Grosso do Sul. O deputado Paulo Duarte anunciou durante a sessão de hoje que mais uma vez vai intermediar conversas, diálogos entre a comissão temporária, vai intermediar essa conversa na realidade, né? Porque existe uma comissão temporária para acompanhar a situação da Previdência em Mato Grosso do Sul, entre o governo do estado e também representantes dos servidores aposentados. Essa reunião deve acontecer na tarde de hoje na Secretaria de Administração. Conversa junto com o secretário Frederico Fellini. Inclusive, na semana passada, o deputado Paulo Duarte esteve aqui no Redação Final falando sobre os possíveis caminhos, né? Quais as medidas mais imediatas que a comissão está tomando para aliviar um pouquinho a situação dos aposentados. E hoje à tarde temos uma agenda cheia aqui no Parlamento Estadual e que você vai contar com transmissão simultânea da TV Lemes para poder acompanhar todos os eventos de perto. Olha só, hoje no plenário Júlio Maia, a partir da 1h30 da tarde, o 9º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, é o Junho Prata, seminário que vai ser conduzido pelo deputado Renato Câmara, que vai contar com transmissão ao vivo da TV Lemes, pelo canal 7.2 e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Já a partir das 14 horas, 2 da tarde, no plenarinho Nelito Câmara, deputado Zeca do PT vai comandar mais uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas. Esse evento, por sua vez, também será transmitido pela TV Lemes no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Você, cidadão, tem a oportunidade de acompanhar ao vivo, em tempo real, todos os debates que estão acontecendo aqui no Poder Legislativo, a Casa do Povo sul-mato-grossense. Então é isso, a redação final vai chegando ao fim. Eu agradeço muito pela sua companhia. Lembrando, amanhã, 8h45, tem primeira discussão, já fazendo uma antecipação do que deve ser votado na sessão dessa quinta-feira, a sessão que começa às 9 horas da manhã. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Redação final está de volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!